Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o XP-LG11. Seu último relatório gerencial saiu ontem, sexta-feira. Então vamos nos atualizar como está a situação aqui de um dos maiores fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística que atualmente existe. Então vamos ver se esse é um bom momento para poder sim investir no XP-LG11. Já que ele está com desconto, né? Seu preço sobre VP atualmente está aqui de 0,86, então ele está com deságio com desconto de aproximadamente aí 14%. Será que esse é um bom momento para investir nele? É o que vamos conferir aqui no dia de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe aí nos comentários se você investe no XP-LG11. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o XP-LG11 está custando aqui R$ 97,00. Então esse foi o seu preço de fechamento dessa última sexta-feira. Seu dividend yield, que calcula aqui a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,65%. E seu preço sobre VP, como eu já mencionei, está de 0,86. Então ele está com deságio. Seu preço atual está custando menos do que ele realmente vale. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 4 milhões. Descendo aqui, a gente pode conferir outras informações sobre o XP-LG11. Então aqui a gente pode ver o seguinte: atualmente o fundo ele tem um valor patrimonial aqui de 3,33 bilhões de reais. Além disso, aqui também podemos notar que seu valor patrimonial por cota seria o valor de R$ 112,47. Porém, como já analisamos, ele fechou nessa última sexta-feira a R$ 97,00. Então tem uma diferença muito grande aqui para o que seria o seu preço justo. E com respeito aos rendimentos que o fundo ele está pagando para os seus cotistas, seu último rendimento pago, que foi referente a esse mês de outubro, que ele vai pagar aqui no dia 14/11, já nessa próxima semana, foi no valor de 78 centavos por cada cota. E já faz um tempinho, né, que o fundo ele vem pagando exatamente esse valor. Desde aqui do mês 7 de 2023, então um pouco mais de um ano, que o fundo sempre vem pagando aqui 78 centavos por cada cota. Então já teria aí que ter corrigido, né, um pouquinho os seus rendimentos para cima. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conferir alguns pontos. Esse relatório é referente aqui ao mês de outubro de 2024. Então aqui o fundo ele menciona o seguinte, pessoal. Um pouquinho mais embaixo aqui, ele diz que neste mês, com a aquisição de empreendimento logístico localizado no município de Piracicaba, com ABR, no caso, área bruta locável de aproximadamente 68 mil metros quadrados, conforme fato relevante do dia 1/10 de 2024, o fundo alcançou o expressivo patamar de 1.113.000 metros quadrados de ABR, no caso de área bruta locável. Lembrando que atualmente o XP-LG11 ele é o terceiro maior fundo imobiliário de logística, né? Ficando atrás aí do HG-LG11 e também do BT-LG11. Ele continua dizendo o seguinte: além de encerrar o mês com 1,5% de vacância física, uma vacância física muito pequena para o tamanho da sua área bruta locável. Ele continua aqui também que isso reforça a tese da gestora de diversificação de seu portfólio em aspectos geográficos e de exposições, buscando reforçar a resiliência na geração de renda de longo prazo para seus investidores. Então podemos notar que atualmente o fundo ele tem realmente uma área bruta locável muito grande, né, superior aí a 1 milhão de metros quadrados e uma vacância muito baixa de apenas 1,5%. A sua vacância atual é menor do que o HG-LG11 e também o BT-LG11. Aqui também ele menciona sobre a 7ª emissão de cotas que o fundo ele realizou, que se encerrou aqui no último dia 28/10 de 2024. E ele menciona que o fundo ele conseguiu captar o valor total de 174,3 milhões de reais, sem considerar a taxa de distribuição primária. E ele menciona que esse valor captado já se encontra completamente alocado majoritariamente no imóvel CLP. Então esse dinheiro que ele captou já está investido. Com respeito à sua receita, pessoal, sua distribuição de rendimentos, aqui podemos ver o seguinte: durante o mês de outubro o fundo ele gerou um total de R$ 26.288.000, que foram aqui correspondente à sua receita de locação, que é seu principal investimento, receita de rendimento de FIIs, que ele também investe em outros fundos imobiliários, resultado de venda de FIIs, e também receita de LCI e renda fixa. As suas despesas somaram o valor de 4,7 milhões de reais, e foi um valor até alto, né? Provenientes aqui das suas despesas imobiliárias,
também despesas operacionais e despesas financeiras. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido de R$ 21.530.000 e o fundo ele distribuiu em rendimentos R$ 24.286.000. Então, o fundo ele gerou um resultado bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos, uma diferença relativamente aí muito grande. E aqui embaixo a gente pode ver o seguinte, que o fundo, infelizmente, ele é muito estável com respeito à sua receita, né? Aqui podemos notar que esse já é o terceiro mês seguido, desde agosto, que ele vem gerando uma receita menor do que o valor que ele realmente vem distribuindo. Porém, como no mês de julho ele havia gerado uma receita bem superior ao valor que ele distribuiu, então provavelmente nesses meses aqui que ele gerou uma receita menor, ele está usando esse resultado que ele gerou em julho positivamente, usado aí para poder conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Mas aqui é notável, né, a sua instabilidade, que podemos notar que durante esses meses aqui, de novembro de 2023 até janeiro de 2024, o fundo ele gerou uma receita maior do que ele distribuiu. Aí depois ele pega mais 3 meses com resultado inferior ao que ele distribui, aí depois ele gera um valor maior do que ele distribui, e agora novamente 3 meses seguidos gerando uma receita menor do que ele distribui. Então parece que fica assim, né? 3 meses positivos e 3 meses negativos. O fundo não consegue manter aquela estabilidade. Continuando aqui, a gente pode ver como é que está o portfólio atual do fundo imobiliário. Então 92% do seu patrimônio de 3,3 bilhões de reais está investido aqui nos seus imóveis, ele tem 1% investido em cotas de outros fundos imobiliários e 7% está aqui em aplicações financeiras, geralmente aí na renda fixa, né, como caixa e liquidez. Aqui ao lado a gente pode ver correspondente à tipologia dos seus contratos. Então a maioria dos seus contratos são contratos atípicos, 60% deles. Lembrando que contratos atípicos geralmente eles têm uma duração maior, e 40% são contratos típicos, que geralmente aí tem uma duração menor. Descendo mais um pouco, a gente pode ver alguns dos seus principais locatários. Empresas como a Via Varejo, que corresponde aqui a 12% da receita do fundo, a Leroy, que corresponde a 12% também da receita do fundo, a Renner, juntamente com o Mercado Livre, que corresponde a 8%, tem também o Grupo Pão de Açúcar, a B2W, entre outras empresas. Então aqui podemos notar que o fundo ele tem uma exposição maior ao segmento de varejo. E aqui ao lado a gente pode ver exatamente isso, sobre o setor de atuação de seus locatários. 61% dos seus locatários têm atuação no segmento varejista, o que, pelo menos na minha opinião, é um segmento mais arriscado, um segmento muito instável, especialmente agora com a taxa de juros elevada. Isso prejudica bastante empresas que têm atuação nesse segmento. Ele também menciona que ele tem empresas aqui com atuação no segmento de material de construção, de logística, de comércio, de distribuição de alimentos, entre outros segmentos. Então é um ponto a se prestar atenção que as suas maiores posições, especialmente aqui na Via Varejo, e também está em empresas que atuam no segmento mais arriscado. Com respeito à correção dos seus contratos, ele usa aqui 2 indexadores, que é o índice PCA em 80% dos seus contratos e também o índice GPM em 20% dos seus contratos. Com respeito à correção dos seus contratos, aqui podemos ver que praticamente todos os meses, existe algum tipo de reajuste. E nesse mês de novembro haverá reajuste em 12% dos seus contratos, então uma quantidade muito boa. Se descemos mais um pouco, que podemos ver correspondente ao vencimento dos seus contratos. Na sua grande maioria, os seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante, mais de 50% deles. E se fizermos uma média aqui, atualmente, a média dos seus contratos tem uma duração de 5,7 anos. Então, como já havia falado, seus contratos têm uma duração aí relativamente mais longa. Com respeito à evolução da vacância física do fundo nos últimos 12 meses, podemos ver que veio caindo, Lá em novembro de 2023 estava aqui de 2,3% e agora, outubro de 2024, de 1,5%. Lembrando, pessoal, que o vacância física ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, do portfólio total do fundo de um modo geral, Como o fundo ele tem uma ABL superior a 1 milhão de metros quadrados, então uma vacância de 1,5% é muito baixa. Então praticamente todos os imóveis do fundo estão ocupados, alugados para seus inquilinos. Então esse é um ponto positivo aí do XP LG11. Aqui no mapa a gente pode ver a localização de seus ativos, A sua grande maioria estão localizados aqui no estado de São Paulo, 44% deles. Ele também tem uma exposição muito grande aqui no Rio Grande do Sul, superior a 12%, também no Rio de Janeiro, Minas, um pouquinho aqui, Santa Catarina e mais adiante aqui no estado do Pernambuco. Então essas são as suas maiores posições atualmente. De um modo geral, o fundo ele tem aqui 19 imóveis, tem um deles que está ainda em fase de construção, praticamente já terminado, E já faz um bom tempo que esse imóvel aqui está em construção. Sua área bruta alocável atualmente, como já mencionado,
é superior aqui a 1,1 milhão de metros quadrados. O fundo ele conta com 67 inquilinos, porcentagem da sua receita que está em situação de calote, 2,5% da sua receita. Então esse é o valor que o fundo ele não está recebendo em porcentagem de receita mensal. Vacância física 1,5%. E vacância financeira aqui 1,3%. Lembrando, pessoal, que vacância financeira ele calcula a porcentagem de receita que o fundo está deixando de ganhar, seja por situação de calote, seja por situação de atraso no pagamento ou também carência, que o fundo ele pode dar para algum dos seus inquilinos. E aqui a gente pode conferir cada um dos ativos que atualmente o fundo ele tem. Então são imóveis realmente muito bons, alguns deles com selos de qualidade aqui, então mostra que são ativos com uma qualidade muito boa. Além da localização, né? Na sua grande maioria aí, eles estão bem localizados. E aquele imóvel que eu havia mencionado que está aqui em fase de construção é esse daqui, localizado lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Esse imóvel ele tem uma área bruta alocável que é superior a 77 mil metros quadrados e o fundo ele tem participação em 64% desse ativo. Ele menciona aqui que já foram finalizados aproximadamente 60 mil metros quadrados desse empreendimento. Então será mais um imóvel muito bom aí que o XPLG11 ele vai ter. Aqui, pessoal, o fundo ele faz um detalhamento dos contratos de locação. Então dessa maneira aqui você consegue saber quais são todos os 67 inquilinos que atualmente o fundo ele tem e também quais os imóveis que atualmente ele ocupa, além do vencimento desses contratos. Então você pode ir passando aqui e conhecer cada um dos inquilinos atuais do XPLG11. Eu acho muito bom você, como cotista, sempre ir acompanhando, né, a situação do fundo. E se descermos mais um pouquinho aqui, o fundo ele menciona sobre suas contas a pagar. Então, suas dívidas, né? Então ele menciona aqui que ele tem contas a pagar de alguns imóveis que ele já comprou, que ele tem parcelas para poder pagar e também algumas dívidas de alavancagem, que atualmente são duas. Esses dois CRIs aqui que eu estou selecionando para vocês. Somando tudo, ele tem aqui 5 tipos de dívidas para poder pagar, que soma seu valor total de 414,78 milhões de reais. E aqui o fundo ele menciona o cronograma, né, de pagamentos e recebimentos do XPLG11. Então atualmente seu caixa disponível está aqui de 255 milhões de reais. Ele vai pagar aqui 2 amortizações no valor de 1 milhão de reais. Então até final de 2024 ele vai ter um caixa de 253 milhões de reais. Aí ele menciona que ele vai pagar aqui 42 milhões de reais, correspondente à sua parcela de aquisição do HGLGWL. Ele menciona também que ele vai pagar aqui 128 milhões da parcela de aquisição do imóvel Gravataí. Aí ele vai receber 46 milhões da sua parcela da venda do Cisloc Caleão. Aí ele vai fazer mais 2 amortizações no decorrer de 2025, de 7 milhões e de 6 milhões. Ele vai encerrar o ano de 2025 com caixa disponível aqui de 117 milhões de reais. Então esse daí vai ser seu cronograma de pagamento da agora, de novembro de 2024 até o final de 2025. Então, pessoal, de modo geral, esse é o XPLG11. O fundo tem demonstrado bons indicadores, né, como vacância relativamente baixa. O fundo tem bons imóveis, alguns com selos de qualidade muito bom, porém tem alguns pontos que eu pessoalmente não gosto, né? Primeiramente a gestora que é feita pela XP, é uma gestora que eu pelo menos não confio, não acho que faz um bom trabalho de um modo geral, né? Tem fundos sim que ele faz um bom trabalho, porém de modo geral tem outros fundos que deixam a desejar, então é um tipo de gestora que a gente sempre fica meio cismado, já que pode fazer uma cagada a qualquer momento. Infelizmente, o fundo tem uma exposição maior ao segmento de varejo, especialmente a empresas, né, que têm passado aí por situações financeiras muito ruins, como a Via Varejo, que é a Casas Bahia, entre outras empresas do segmento de varejo, e também correspondente à instabilidade com respeito à sua receita mensal, né? Como eu havia mencionado, tem meses que ele se desempenha muito bem, tem uma receita muito boa, aí depois de repente o fundo passa 3 meses com uma receita negativa. Então isso não tem possibilitado o aumento dos seus rendimentos. Então isso é ruim, né? Porque anualmente a gente espera o quê? Que o fundo ele aumente os seus rendimentos, levando em consideração os reajustes que ele vai ter no decorrer do ano. Isso não tem acontecido aí com o XPLG11. Já faz aí um pouco mais de um ano, quase um ano e meio, que o fundo ele continua pagando apenas 78 centavos por cada cota. Porém, o ponto positivo é que o fundo está com desconto bastante interessante, de aproximadamente 14%. Então cabe aí a cada um de vocês analisar e ver se o XPLG11 se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.